Agora, pessoal, vamos falar sobre classe ABC. A classe ABC ou classificação ABC é também conhecida como priorização de conjuntos, tá? Então, quando a gente tem uma lista de atividades, uma lista de tarefas muito grande para fazer, é muito interessante que a gente então trabalhe conjuntos. Se a gente vai dividido por conjuntos, né, clusterizando, a gente consegue então achar soluções de uma forma um pouco mais rápidas, um pouco mais fáceis do que a gente olhar uma lista com 1000 atividades, tá? Então vamos começar aqui com esse nosso sistema de priorização de conjuntos. A classificação ABC, ela pode ser usada para a priorização de vários grupos, como por exemplo, estoque, máquinas, fornecedores e até de produtos. Então é muito comum, se você já trabalhou aí na parte de logística, de supply, de gestão de estoque, armazenamento, você sabe então que a classificação ABC é muito utilizada para estoques. Então a gente tem estoques classe A, estoques classe B, estoques classe C. Isso é super comum, super utilizado para que não exista ruptura, né? Que a gente fala dos produtos ou rupturas de material, de itens, de insumos de classe A, de classe B, e aí a gente sabe a prioridade de cada um. Também é muito utilizado para máquinas, para a gente saber qual tipo de máquina tem que ser priorizada. Para fornecedores também, então a gente tem fornecedores que são classificados como fornecedores A, aqueles que a gente não pode perder, e assim sucessivamente indo até a parte de produtos. Então é interessante que a gente consegue categorizar por grupo. Na parte de máquina, a gente trabalha muito a classificação ABC de máquina para manutenção e para operação. Então, para o pessoal que trabalha com máquinas e equipamentos, é fundamental fazer a classificação, o correto cadastro dos seus equipamentos. Então, para o pessoal que já fez o nosso curso de classificação ABC de máquinas e equipamentos, o pessoal já vai tirar de letra aqui esse pedaço que nós vamos falar aqui sobre a classificação ABC. Se você ainda não fez o nosso curso de classificação ABC, fica aqui uma forte recomendação para se você quer fazer uma correta gestão dos seus equipamentos, você precisa começar pela classificação ABC. Por quê? Olha só que interessante. A classificação ABC, ela é sempre representada aqui pela nossa pirâmide e vocês já vão entender. Aqui embaixo, na minha parte cinza, eu tenho meus itens C, que são itens importantes ou negligenciáveis, tá? São itens às vezes que eu posso negligenciar ou são itens que são importantes para o meu processo. Já nessa parte laranja aqui do meio, eu tenho os meus itens classe B, que são itens importantes ou fundamentais, eu não posso ficar sem eles, tá? E aqui em cima, no meu topo da pirâmide, eu tenho itens que são críticos, que são essenciais, que eu não posso viver sem eles de jeito nenhum, eles são muito importantes para o meu sistema. Então olha que importante. A, B e C, todos eles são importantes, tá? Tem muita gente que quando fala da matriz ou da classificação ABC, fala que os itens C não têm importância nenhuma. Não é verdade, pessoal. Os itens C, eles são importantes, mas às vezes eles podem ser negligenciáveis, ou seja, a gente pode abrir mão de alguma coisa aqui nos itens C. Tá? No item C, às vezes a gente pode deixar eles faltar em estoque, o item C, às vezes a gente pode deixar quebrar, a gente pode deixar faltar, mas eles são importantes. Não é porque é nível C que não é importante, tá? Então, só desmistificando isso da cabeça de vocês, todos eles são importantes, mas o C a gente pode negligenciar, a gente pode abrir mão um pouquinho deles, tá? O B, importante e fundamental, e o A, itens críticos e essenciais. Os itens classe C, eles devem representar 50% do nosso total. Ou seja, se eu tenho 100 equipamentos, pelo menos 50 equipamentos têm que ser classe C, tá? Classe B, 30%. Então, se eu tenho um estoque, né, com 100 itens diferentes, pelo menos 30% dos meus itens desse estoque vão ser classe B. E aí, claro, 20% vão ser classe A. Por que isso é fundamental, pessoal? De novo, se tudo é crítico, nada é crítico. Se tudo é importante, nada é importante. Se eu não posso deixar faltar nada, eu vou deixar faltar tudo. É assim que acontece. Na nossa vida a gente não consegue priorizar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Não tem como. Isso a gente vai acabar errando em muitos locais, tá? Então,
Pela classificação ABC fala que 20% dos meus ativos, dos meus equipamentos, eles são críticos. E geralmente é isso, tá, pessoal? Geralmente até menos, tá? A maioria das empresas que a gente vai faz a análise, o pessoal fala aqui 80% é crítico. Depois que a gente bota lá dentro da metodologia de classificação, a gente descobre que, sei lá, 5%, 7% é que as pessoas são catastróficas, né? O ser humano, ele tem uma tendência a ser catastrófico, apocalíptico, e é bem complicado. As pessoas acham que dizer que é importante vai fazer diferença. As pessoas acham que só por dizer que todos os meus equipamentos são A, aí agora vai ter orçamento infinito, tempo infinito, pessoas infinitas, não é, a gente sabe que não é assim, né, pessoal? A gente sabe que a gente tem que cuidar daquilo que é mais importante, o mais importante é sempre a menor fração do que a gente tem para cuidar, tá? Então vamos lá. Então se vocês prestarem atenção, olha que legal, ó. Item C e item B, se você somar 50 com 30, você vai ter 80, tá? Então olha só, a soma disso aqui é 80. Então eu tenho 20% é extremamente importante e 80% é só importante. Então para quem já sabe, né, para quem já conhece a metodologia, sabe que isso aqui se baseia no princípio de Pareto, ou a regra dos 80-20. Fala que 20% dos nossos problemas geram 80% dos resultados, 20% dos nossos equipamentos têm 80% das falhas e defeitos, 20% das atividades que a gente tem que fazer vai gerar 80% do resultado que a gente vai ter. Então é sempre essa proporção. Os 20% mais importantes vão gerar 80% dos nossos resultados. Dos 100%, né, dos nossos equipamentos, 20% é o importante, crítico, e os outros 80% são menos importantes. Onde que a gente tem que concentrar o nosso esforço, onde que a gente tem que concentrar a nossa atenção? Justamente nesses 20%. São esses 20% aqui que vão trazer o maior benefício, que vão ser os mais importantes que a gente tem que investir tempo, dinheiro, capital, know-how, enfim. E por isso que a classificação ABC é importante. Se eu tenho 1000 equipamentos, eu já sei que tenho 200 equipamentos que eu preciso gerenciar ali. E óbvio que dentro desse núcleo de 200 equipamentos eu vou ter milhares de defeitos, milhares de peças, milhares de componentes, milhares de conjuntos. Então, em vez de eu gastar com 1 milhão de componentes, meu tempo e meus recursos, peraí, eu vou gastar nisso aqui que é o mais importante. Por isso que é importante, né, fundamental nessa metodologia, que seja 20% ali classificado como A. Vamos fazer aqui uma prática. Eu tenho aqui uma lista, né? Então aqui, ó, máquina de corte A, máquina de corte B, envasadora de líquidos, envasadora a vácuo, esteira de lona, seladora e máquina de shrink. Esses são os meus equipamentos, tá? E agora que eu tenho uma ação. Então eu preciso trocar a lâmina de corte, revisar o sensor de posição, inspecionar o solenoide, reparo no tubo de sucção, esticar a lona, a preventiva no acionamento, trocar a resistência. Então eu tenho equipamentos e tenho uma lista de atividades. O que eu posso fazer agora? Eu tenho uma lista enorme aqui. O que eu vou priorizar primeiro? A gente pode começar priorizando pela classificação ABC. Então aqui, ó, máquina de corte A, prioridade A, ela é classificada como A. Máquina de corte B, prioridade B. Envasadora de líquidos é classe B. Envasadora a vácuo, esteira de lona, seladora e máquina de shrink, todas elas são classe C. Então agora que eu tenho classificado, vocês percebem que agora eu tenho um conjunto, né? Eu tenho um conjunto aqui, ó, com uma unidade, um conjunto aqui com 2 e um conjunto aqui com 4. Ou seja, o que é classificado como A, eu tenho que agir, tá? Então se aconteceu algum problema, ou eu tenho alguma atividade para fazer num equipamento que é classificado como A, eu preciso agir assim que possível. Nesse grupo aqui de B, eu tenho que priorizar. Então eu tenho que agendar, colocar num cronograma, e os meus equipamentos de classe C, eu vou também agendar eles, botar num cronograma, mas sem muita criticidade. E aí, pessoal, o bacana é o seguinte, vocês viram que a gente tinha uma lista grandona, certo? Dessa lista grandona, a gente vai ter 2 itens, por exemplo, para a classe B. Então agora eu tenho uma lista menor. Agora aqui, o que eu posso fazer? Posso usar um GUT, posso usar um básico, posso usar um RICE, posso usar a matriz de impacto e esforço, posso usar a matriz de impacto e frequência para essa lista menor. Aqui eu tenho uma lista de classe C. Posso também usar uma outra ferramenta aqui para essa lista menor. E o importante o que era? A gente tinha uma lista gigante
e agora a gente tem uma lista com 2 itens. Tem uma lista grande, uma lista com 3. Eu tinha uma lista grande, agora eu tenho um só. Então eu posso trabalhar priorização dentro de priorização, por isso que é legal. Então a classificação ABC, ela vai o quê? Priorizar conjuntos. Então aqui eu tenho prioridade de conjuntos e dentro de cada conjunto eu consigo estabelecer ainda mais um outro nível de prioridade, caso seja necessário. Eu tenho certeza que vocês já utilizam a classificação ABC aí na empresa de vocês, não é verdade? Então deixa aqui no comentário se você utiliza a classificação ABC ou se vocês vão começar a utilizar a classificação de ABC aí também, que é bem importante. E já pode deixar no comentário se você já fez o nosso curso de classificação ABC ou se você vai fazer o nosso curso assim que terminar aqui essa aula, beleza? Agora, pessoal, vamos para a nossa próxima ferramenta, que é o RPN. Então vamos lá, vamos falar sobre o RPN. O RPN é uma sigla para o número de prioridade de risco, tá? Que vem de uma sigla em inglês para Risk Priority Number, por isso que é RPN, tá? Basicamente é R de risco, P de prioridade e N de número. É um número, tá? Uma taxa, uma classe, um nível da prioridade do risco que a gente tem associado a uma determinada falha ou uma determinada atividade, tá? Quais são os critérios? É baseada na na severidade, na detecção e na ocorrência. São os 3 critérios que eu vou utilizar para identificar a prioridade do risco dessa atividade ou dessa falha. Severidade. O quanto afeta o meu sistema, né? O quão severo isso afeta o meu sistema, o quão problemático isso é para o meu sistema. Detecção. O quão acessível é detectar essa falha, o quão fácil é eu detectar essa falha, o quão é possível é detectar essa falha. E quando eu falo de detectar, é de achar a falha, tá? De descobrir a falha, de identificar a falha. E a ocorrência? Qual frequência o problema ocorre? Ocorre uma vez por mês, 20, 30 vezes, 80% de chance. E para cada um desses critérios agora a gente vai estabelecer uma nota. Então, olha, ó, severidade vai ser nota 1 se não causa efeito nenhum para o nosso sistema, nota 5 se for um efeito médio e 10 se for pane total. Detecção, é fácil de detectar? Então é nota 1. É difícil? Nota 5. É impossível? Nota 10. E é claro que tem, né, a gente está falando de uma escala, então pode ser nota 2, pode ser nota 3, pode ser nota 4, 8, 7, tá? E ocorrência. Qual é a frequência com que o problema ocorre? Nunca, às vezes e é inevitável, ou seja, sempre ocorre, né? É inevitável porque vai ocorrer de qualquer forma. Então a gente tem uma escala. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então no RPN a gente vai dar uma nota de 1 até 10 para cada um desses critérios, tá? É claro, pessoal, que aqui eu estou simplificando os critérios para vocês porque a gente não vai ter tempo de passar o pormenor cada um desses critérios. Mas essa metodologia do RPN, ela é muito utilizada dentro do FIMEA. Tá? Então quando a gente faz o FIMEA, que é a análise dos modos e efeitos das falhas, a gente sempre, depois no final, quando faz o FIMEA, a gente calcula o RPN das atividades que a gente elencou, tá? Por isso que é uma ferramenta de priorização que vem lá do FIMEA. Para poder chegar no nível de severidade, de detecção e de ocorrência, a gente utiliza várias tabelas, várias métricas, tá? Para poder saber se é 1, se é 4, se é 10, se é 20, tá? Se é 5, se é 6. E aí, para vocês aprenderem mais sobre o FIMEA, para vocês terem acesso a essas tabelas, para vocês entenderem como que é feita essa análise, já que é um pouco mais rebuscado, né? Precisa de um pouco mais de tempo para explicar cada critério, você pode fazer o nosso curso do FIMEA Descomplicado, onde lá tem tudo isso para vocês, inclusive uma planilha para vocês baixarem e já começar a utilizar aí com tudo isso pronto, só vocês colocarem as atividades e já vai elencar tudo, tá, pessoal? Então, para quem tem interesse de aprender mais sobre o FIMEA e utilizar todas as planilhas do RPN, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no nosso curso do FIMEA Descomplicado. Uma vez que você já deu essas notas, agora é preciso chegar no RPN mesmo, né? Então, como é que é o RPN? A gente vai pegar a severidade, multiplica pela detecção e multiplica pela ocorrência. Multiplica as notas que a gente deu pelos critérios, né? E isso vai nos chegar até a escala RPN. Então, se eu tenho severidade 1, detecção 1 e ocorrência 1, eu vou ter no máximo nível 1. Ou seja,
não tem risco nenhum, né? Não tem importância nenhuma, não tem prioridade nenhuma. Agora, se eu tenho nota 10, 10 e 10, eu vou chegar extremo. Extremo risco, extrema importância. E aí, a gente usa uma tabelinha, tá? Se o meu RPN ele é até 50, a prioridade é baixo. E o que eu preciso fazer? Monitorar e avaliar o progresso, né, desse problema, dessa falha, dessa atividade. RPN de 50 a 200 é médio. Eu preciso corrigir em momento oportuno, trabalhar com agendamento. RPN de 200 até 500 é prioridade alta. Então eu preciso corrigir urgentemente. De 500 até 700 é muito alto e ainda corrigir imediatamente. Então, quanto antes possível, né, eu tenho que corrigir esse negócio. E mais de 700 é prioridade extremo, aonde eu posso interromper o processo até que ele seja corrigido. Então, se o RPN for mais que 700, mais vale a pena a gente parar tudo que está sendo feito, a planta industrial, a fábrica, o equipamento, o processo, para poder corrigir o problema do que deixar ele em funcionamento, tá? Então, por isso que é legal o RPN. A gente calcula o risco da falha e de acordo com o risco, se for um risco baixo, médio, alto, muito alto, extremo, a gente tem as ações que a gente precisa fazer. É claro que aqui ela está colocada mais de uma forma mais genérica, né? Mas monitorar e avaliar o progresso. O que é isso? Manutenção detectiva, né? Fazer inspeção, fazer manutenção detectiva, fazer preditiva, analisar estatisticamente o processo, corrigir em momento oportuno. O pessoal de PCM que está aí vai fazer o agendamento das ordens de serviço, o controle, gerar indicadores. Corrigir urgentemente e imediatamente são os chamados emergenciais, né? As manutenções corretivas emergenciais. Interromper o processo, gestão de parada de processo de equipamento. Então, tudo isso aqui tem várias coisas envolvidas aqui dentro, mas o importante é que agora você consegue priorizar por meio do RPN. E nós podemos fazer uma comparação da classificação ABC com a metodologia RPN, tá? E aí a gente chega aqui nessa tabela. Olha que interessante. Aqui desse lado, a gente tem a nossa classificação. Equipamentos A, equipamentos B e equipamentos C. E aqui nós temos o nosso RPN. Então aqui, ó, menos de 150, de 150 a 300, de 300 a 650 e mais de 650. Então olha só que legal. Se eu tenho um equipamento A e o RPN é baixo, eu vou trabalhar então com manutenção corretiva e preventiva no tempo. Se for um equipamento classe B, eu vou trabalhar só com corretiva e C só com corretiva, para RPN baixo. RPN de 150 até 300, se for um equipamento A, agora eu preciso já trabalhar com uma preventiva baseada no tempo. Se for B, preventiva baseada no tempo, e se for C, continuo trabalhando só com manutenção corretiva. Ou, né, RTF aqui é Run to Failure, eu deixo ele rodar até a falha. De 300 até 650, equipamentos A, eu vou trabalhar com preventiva baseada na condição e também com manutenção detectiva. Se for B, só preventiva baseada na condição. E se for C, eu continuo trabalhando só com corretiva, tá? E se for um RPN muito alto? Se for um equipamento A, então eu vou trabalhar com manutenção prescritiva, detectiva e preditiva. Se for B, eu vou trabalhar com preditiva e detectiva, não preciso mais trabalhar com a prescritiva. E se for C, eu vou trabalhar com a preventiva no tempo. Então olha só, equipamentos de classe C, o máximo que eu vou fazer é uma preventiva no tempo. Equipamentos de classe B, o máximo que eu vou fazer, preditiva. E equipamentos de classe A, o máximo que eu vou fazer, prescritiva. Tá bom? E aí a gente consegue então fazer uma priorização do tipo de atividade de manutenção que a gente vai fazer no nosso equipamento quando a gente compara a metodologia ABC com a metodologia do RPN.